Olá meninas, tudo bom? Hoje é 10 de novembro de 2019, hoje é domingo. Hoje nós estamos no nosso 49 dias do propósito Caminhada de Oração 5. O tema de hoje é Cidadão do Reino. O texto-chave está em Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Então vamos ler para a gente começar a receber uma porção que o Senhor quer nos dar, algo que Ele quer nos ensinar. Amém? Então vamos lá, capítulo 3, versículo 20. Portanto, a nossa cidadania está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Irmãs, esse tema, eu já estava com ele no coração para fazer esse tema sobre cidadania do reino, mas nessa semana que a gente estava falando sobre os nomes de Deus, quando já quase finalizando, que daqui a pouco eu iria falar sobre o último que eu deixei para falar, que vai ser o Jeová Nissi. Jeová Nissi significa Jeová é a nossa bandeira. E quando você pensa em uma bandeira, o que você pensa? Você pensa num país, né? Você pensa no nosso país ou pensa em algum país. E assim é. Jeová Nissi é o Jeová, que ele é a nossa bandeira, e essa bandeira é a bandeira do reino. Então, eu entendi que não tem como eu falar do Jeová Nissi, que é sobre bandeira, sem falar de cidadania, não é verdade? Porque só valoriza uma bandeira quem é cidadão do seu país, cidadão do país que aquela bandeira representa. Então, por isso eu dei essa pausa hoje e amanhã vai ser o final do estudo sobre o nome do Senhor, tá bom? Mas nós precisamos entender isso aqui sobre cidadania. Então, há um tempo atrás eu estava estudando sobre a cidadania americana. Minha filha também está estudando lá na escola e ela compartilhava algumas coisas comigo. Ela até vai fazer uma excursão em dezembro que vai estar indo ali visitando aonde foi criado a Constituição americana e tudo. Então, devido a esses assuntos, eu senti de Deus de escrever sobre isso, fazer um paralelo entre a cidadania terrena e a cidadania do céu, cidadania do reino. E receba a sua porção, que o Senhor possa falar ao seu coração. Então, esse versículo disse que a nossa cidadania, ela é do céu e que nós estamos aguardando o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler agora também Colossenses, capítulo 1, do versículo 12, o 14, que fala assim: dando graças ao Pai que vos fez idôneo, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos redenção, remissão dos nossos pecados. Então, esse texto aqui está dizendo que nós fomos libertos do reino das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, então nós pertencemos a um reino. Aqui está falando também que ele nos fez idôneo para que herdamos, para que fazemos parte da herança dos santos, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui também de herança. Então, guarda isso aí no coração e vamos entrar no que Deus quer para nós. Para falar de cidadania do reino, nós precisamos primeiro entender a cidadania terrena, não é verdade? E eu não sou muito entendida do assunto de política, não, irmã. Aliás, não entendo nada praticamente, tá? Mas da cidadania do céu, eu te garanto que eu entendo um pouquinho melhor. Mas eu fiz esse paralelo, né? O que significa ser um cidadão? Hoje nós vamos meditar sobre a nossa cidadania, tanto a terrena quanto a celestial, né? O que significa ser um cidadão? Ser cidadão é ter direito à vida, liberdade, igualdade. Ser cidadão é ter direitos civis e políticos. Todo cidadão tem direito à educação, alimentação, moradia, trabalho, saúde, um amparo, não é verdade? Ser cidadão é ter deveres. Nós temos que votar, ajudar a escolher os governantes, nós temos que cumprir a lei do nosso país, educar, ajudar o próximo e proteger os patrimônios públicos, como várias outras responsabilidades. Como é que a pessoa se torna um cidadão? Né? Normalmente é ao nascer naquele país, ou então por uma herança dos pais. Né? Nós falamos aqui em Colossenses, falou da herança dos santos. Né? O Senhor tem nos feito participante da herança dos santos. Então, em outros países, eles dão cidadania para filhos de pessoas que nasceram naquele país, né? Por exemplo, Japão,
a Europa, às vezes até outras gerações, né? Até o seu avô, bisavô, se aquela pessoa nasceu em outro país, às vezes a gente tem direito à cidadania daquele país que ela nasceu. E também por outros motivos, por conquistar de outras formas, né? Então vamos lá. Para você ser um bom cidadão, para a gente ser um bom cidadão, a gente precisa conhecer a história do nosso país. Não é verdade? Nós precisamos conhecer sobre os patriarcas, sobre os desbravadores. Você precisa honrar e apoiar os patriarcas. Os patriarcas que eu estou falando, irmãs, patriarcas verdadeiros, tá? Patriarcas que realmente criaram história, que lutaram pelo país, né? E vamos pensar no nosso país, Brasil, e quem está aqui nos Estados Unidos também pode pensar nos patriarcas americanos. Nós estamos falando de patriarcas que realmente fizeram história, tá? Esse devocional ele não tem nada a ver com política, ele não tem nada a ver com o que está acontecendo no mundo, especialmente no Brasil, de maneira nenhuma. Esse devocional, o ponto dele é fazer a gente entender se a gente tem sido um bom cidadão no reino do céu. Então vamos lá, você precisa honrar e apoiar os patriarcas, você precisa conhecer a história do país, que é Brasil. Eu não sei como é hoje em dia, né? Já estou fora do Brasil quase 20 anos e também já parei de estudar há alguns anos. Eu não sei como é as crianças hoje em dia nas escolas se explicam como explicava antigamente, que a gente vai ficando fascinado por aquelas as histórias, né? Sobre os patriarcas, sobre Tiradentes, sobre aqueles homens que fizeram histórias, que foram abrindo caminhos. Sobre os que libertaram os escravos, essa transformação que veio fazendo e sendo expandida ao longo da história, que foi criando o nosso país, Brasil, não é verdade? Você é um bom cidadão na terra, você é um bom cidadão do seu país, você é um bom cidadão no país que você está, porque talvez você não está no seu país de origem, mas você está em outro país, né? Você é um bom cidadão? Ser honesto, eu sou. Talvez alguém diga, não, eu sou honesto. Ser honesto só não é o suficiente para ser um bom cidadão. E agora vamos pegar tudo isso e fazer um paralelo entre a cidadania terrena com a cidadania do reino. Antes de eu entrar nisso aqui, eu quero falar o seguinte, para quem mora em outro país, irmãs, para quem tem é um privilégio até, né? A gente começa a entender o que realmente é cidadania. Infelizmente, nosso Brasil, que é um país tão maravilhoso, tão cheio de bênçãos do Senhor, infelizmente, há algo no Brasil espiritual que faz com que a gente não leve as coisas a sério e faz com que quando a gente leva as coisas a sério, o próprio governo, né, a própria autoridade não leva as coisas a sério, não leva o povo a sério, não leva o país a sério. E isso faz com que a gente vai crescendo e vivendo no país, mas vivendo na corda bamba. Faz com que a gente não seja motivado a ser honesto o suficiente, a ser um bom cidadão, porque dá a impressão que tudo que a gente faz não é reconhecido e não é valorizado, e você é honesto no pouco e um grande vai lá e faz um grande desfalque na nação brasileira, né? Mas nós queremos fazer um paralelo sobre a cidadania da terra e a cidadania do reino, e a gente precisa entender que nós somos cidadãos do reino. Vamos pegar tudo que nós falamos hoje, né, dos deveres, dos direitos, e é engraçado que quando a gente vem para o reino de Deus, né, a maioria, ela só exige o seu direito. Eu tenho direito, né? Eu tenho direito a ser feliz, eu tenho direito às bênçãos, eu tenho direito a tudo, né? Que a gente sonha, a prosperidade, a cura, a libertação, o amor, a união. A gente esquece dos nossos deveres, assim como também é na cidadania natural. Devido a essa deficiência que o nosso país tem, o Brasil, que infelizmente tem essa deficiência, a gente cresce e infelizmente a gente é um país do oba-oba. Eu não estou falando mal do meu país porque eu estou fora, irmã, eu estou falando a realidade, né? Não precisa ninguém falar isso que todo mundo está sabendo, né? A gente é um país do oba-oba. Então,
Por isso que eu falei, eu não sei como está hoje em dia as escolas, se as crianças têm aquele ensinamento que eu tive, né? De cantar o hino na escola, de aprender a história. Eu amo ler, né? Então sempre gostei de história. E eu não sei como está hoje, mas as crianças talvez não estão crescendo entendendo essa cidadania. E a criança, irmã, ela é o futuro da nação, né? Se nós não educarmos as nossas crianças para ser um bom cidadão, como vai ser quando ela crescer e precisar exercer a sua cidadania? Quando ela chegar aos 18 anos, que ela tem ali um direito completo à sua cidadania, ao dever e aos direitos, né? Então vamos fazer uma avaliação sobre a cidadania da terra e a cidadania do céu, do reino. Você é cidadão do reino? Você já é cidadão do reino? Você já entendeu que você foi comprado, lavado, remido, que você foi transportado para o Filho do Reino? Ou você é apenas um peregrino, um imigrantezinho, né, que passa por lá de vez em quando, depois volta para a sua pátria antiga, que pode ser o mundo? Você tem que tomar uma posição, né? Você é cidadão do reino? Você quer ser cidadão do reino? Você vê que Jesus, quando ele fala a oração do Pai Nosso, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como é feita no céu. Muitas vezes nós focamos muito no céu, nós queremos ir para o céu, né? Nós queremos ser cidadãos do céu, mas nós temos um reino a cuidar, nós temos um reino a propagar e nós somos cidadãos desse reino. Você conhece a história dos patriarcas? Aí eu já não estou falando mais do patriarca terreno. Você conhece a história dos patriarcas, dos que abriram caminho, né, para nós recebermos o que nós recebemos hoje? Você conhece a história dos antigos que começou a vida com Deus aqui na palavra? Abraão, Isaac, Jacó? Muitos de nós somos cidadãos, dizemos que somos cidadão do reino, mas a gente não conhece a história. A gente não conhece a história do nosso país, a gente não conhece a história da palavra, a gente não conhece a história até do país que nós estamos imigrando. Eu já estou aqui nos Estados Unidos há 18 anos e esse ano, pela primeira vez, é que eu fui me interessar em conhecer um pouco da história da cidadania, né? De como ser um cidadão, dos desbravadores, dos patriarcas. E eu fiquei envergonhada, irmã. Eu fiquei envergonhada quando eu comecei a ler e disse, meu Deus, onde eu estava? Onde eu estava que eu não tive esse interesse de conhecer essa história tão rica? E assim tá muitos, irmãos. Assim tá muitos como eu estava. É claro que eu exercia a minha cidadania naquilo que você sabe que é o básico, né? Respeitar a lei, obedecer à lei, isso aí todo mundo sabe que é o básico. Mas a cidadania ela vai mais a fundo e é isso que eu quero falar hoje com vocês. Quando você realmente conhece sobre o reino que você está, os seus deveres, os seus direitos, a constituição daquele reino, sabe o que acontece? Nós criamos identidade. Nós nos levantamos, nós tomamos posição, nós ganhamos de Deus autoridade. Então, vamos continuar aqui. Você conhece as leis que governam esse reino? Tem muitas vezes nós vivemos no país e não conhecemos a lei que governa aquele país, não conhecemos a Constituição, né? Eu mesmo não conheço a Constituição do Brasil. Então, quando eu estava estudando sobre a cidadania americana, eu me senti envergonhada. E ali, quando estudando sobre a cidadania americana, o Senhor estava me ensinando sobre a cidadania do reino. E ele começou a falar, você está se sentindo envergonhada? Você está se sentindo que você não tem sido uma boa cidadã no seu todo? Assim é com o meu reino também. Né? Muitos não têm sido um bom cidadão do reino de Deus, não conhece as leis, não conhece o governo, não conhece como é que é comandado o reino de Deus, como é que é governado. Você sabe os seus direitos no reino? Muitas vezes a gente não sabe o nosso direito no reino. Nós que viemos do Brasil, além das deficiências que o Brasil traz, ele nos tira, ele nos inibe sobre o nosso direito, porque é um país que infelizmente tem andado na corrupção
e você vai abrindo mão dos seus direitos. Deixa, isso vai dar muita burocracia. Deixa, isso vai trazer muito problema para minha cabeça. Você vai abrindo mão dos seus direitos. Quando nós abrimos mão dos nossos direitos, irmã, seja ele em qualquer lugar, seja ele na cidadania terrena, seja ele na cidadania celestial, no reino, seja ele no seu lar. Sabe que eu tenho visto que falta muito em nós, filhos de Deus, autoridade. Vocês têm percebido isso, irmãs? Que falta autoridade? Você falta autoridade como mulher, porque não é porque você é mulher que você não tem autoridade no seu lar. Não é, o cabeça é o cabeça, mas você é o pescoço e você tem autoridade. Você é a coluna, você também tem autoridade no seu lar. A mulher não tem mais autoridade no lar, ela não tem autoridade com os filhos. Ela vai abrindo mão dos direitos dela. Esse filho está muito difícil, eu vou deixar para lá. Não vou ficar confrontando, não. Está muito difícil. Aí abriu mão. Esse marido também está tão difícil, eu não vou confrontar isso também, não. Deixa para lá. E a gente vai abrindo mão dos nossos direitos e deveres, né? Porque quando a gente abre mão dos nossos direitos, automaticamente você desanima de cumprir os seus deveres. Você pensa, esse país é o país da bagunça mesmo, né? Não supriu o meu direito, não me amparou. Eu também não vou me empenhar tanto em cumprir um dever. E outra pergunta, né? Você sabe os seus direitos ou você só exige os seus direitos e não pratica os seus deveres? Então, irmãs, é um devocional assim que a gente precisa parar para analisar, porque o que Deus começou a me mostrar foi quando nós nos posicionarmos terrenamente, né? Como eu tenho falado nos devocionais, você posiciona terrenamente. Sim, estaremos mais aptos a posicionar no mundo espiritual. O problema é que a gente quer viver só no mundo espiritual e não exercemos as coisas terrenas, que é o que nos dá a autoridade espiritual. Quando você pratica uma lei terrena, você automaticamente tem autoridade no céu. Quando você exerce a cidadania no seu todo, ainda que o seu vizinho não faça, ainda que os governantes não mereçam, isso lhe dá autoridade espiritual. Lhe dá autoridade para realmente orar pelo nosso país. Mas quando a gente olha para o nosso país, o Brasil, com milhões de evangélicos, igreja de tudo quanto é jeito, pastor de tudo quanto é jeito, né? Pastor de tudo quanto é gosto que você quiser, pentecostal, avivado, na palavra, mais tranquilo. Por que muitas vezes a oração não está sendo tão eficiente como deveria? Por que às vezes a gente não está conseguindo mudar coisas tão simples e a gente só vê a coisa piorar? É lógico que por trás também tem também os planos de Deus e vai cumprir e vai concluir aquilo que Ele quer. Mas por que a igreja não está tendo autoridade espiritual? Porque ela também não pratica 100%. Às vezes a gente não pratica 100%, né? Tudo que nós deveríamos. Porque a igreja, ela é um conjunto de pessoas, não é verdade? Então, quando junta ali aquelas pessoas para orar, como é que está a nossa autoridade, irmãs? Como é que está a nossa autoridade? Uma das coisas que... tudo que eu falar aqui, irmãs, eu quero que vocês ouçam de tudo e retenham o que é bom, tá? A gente está num caminhar de aprendizado. Eu não sou a dona da verdade, eu não sei tanto, sei nada, na verdade, né? Eu estou aprendendo a cada dia. E aprendendo na prática, porque eu gosto de ler, eu gosto de falar, mas eu gosto de viver. Eu gosto de falar o que eu vivo. Então, já faço a caminhada de oração já praticamente 3 anos, né? Se for fazer conta, já dá umas quase 200 ministrações só nessas caminhadas. Eu acho que eu nunca falei do reino, do reino, do cidadão do reino, porque realmente foi quando eu fui olhar para a cidadania da terra que Deus me mostrou a minha deficiência, a minha debilidade, né? O tanto que eu estava deixando a desejar, o tanto que eu estava abrindo mão dos meus direitos, o tanto que eu estava abrindo mão de certos deveres que eu poderia fazer, mas que você vai na onda de todo mundo. Então eu vou falar uma coisa só que o Senhor me corrigiu e pelo amor de Deus, tá, irmãs? Não, as meninas que moram aqui, por exemplo, é apenas um testemunho, tá? Vocês agem conforme a sua consciência. Uma coisa que Deus colocou no meu coração, depois que eu fiz um curso de finança há alguns anos atrás, no curso de finança, esse curso de finança chama Crown, né? Coroa,
E ele é um curso no estilo americano, então ele estava explicando, né, sobre finanças cristãs. Ele explicou naquela época sobre os impostos, que a gente tem que pagar os nossos impostos. Coisa que, infelizmente, no Brasil, né, o povo arranca o couro do brasileiro. E os impostos são para quê, irmãos? Os impostos são para os nossos próprios benefícios, não é? Para ter escola melhor, saúde melhor e tal. Então, no Brasil, infelizmente, a gente acaba pagando muito imposto e não tendo esse reconhecimento. Aqui nos Estados Unidos é diferente, né? Aqui nos Estados Unidos, os Estados Unidos foi colonizado pelos ingleses, tem uma base cristã, né? A Constituição ela foi feita com várias coisas baseadas na palavra. É lógico que eles precisam de um avivamento ainda, né? Porque eles foram se acomodando, achando que eram os queridinhos de Jeová, né? Então, eles foram se acomodando. Mas existe uma base cristã. Eles ensinam também as crianças desde cedo, né? A honrar o país, a honrar a bandeira. E a gente vai aprendendo. Quando a gente chega aqui nos Estados Unidos, a gente leva um choque. É por isso que muitos brasileiros que querem vir acabam não gostando daqui e falam, esse país é muito... como é que eu falo? A gente não tem muita liberdade, né? Porque eles querem viver no oba-oba. Aqui não tem negócio de deixar a festa rolando a madrugada fora, barulhada na cabeça do vizinho. Não tem nada disso, porque a lei funciona, os americanos sabem quem eles são, eles foram educados para isso, eles sabem quem eles são, eles sabem os deveres deles e eles praticam os deveres deles e eles sabem quais direitos eles têm, né? Então, uma coisa que Deus começou a me cobrar, né? Que foi nessa época que eu fiz o curso, há muitos anos atrás, uns 8 anos atrás, quando eu li que você tinha que ser muito justo e honesto com o seu imposto. Então aqui, irmãs, às vezes as pessoas trabalham como se fosse fichado, mas tem trabalhinhos extra, por exemplo, né? Uma faxineira, uma babá, um carpinteiro, alguma coisa que você vai lá, faz um trabalho para uma pessoa, a pessoa te paga em dinheiro. E aquilo às vezes não entra no seu imposto, né? E Deus começou a falar isso comigo. Naquela época eu estava trabalhando, depois eu fiquei sem trabalhar, e Deus começou a falar comigo, isso tem que ser colocado, né? Se você quer ser justo, se você quer ser claro, se você quer ter autoridade espiritual. Eu já declarava imposto, não que eu só negasse imposto, irmãs, mas você pode declarar imposto junto com o seu esposo, né? Então, isso são coisas que as pessoas acham irrelevante. Mas, enfim, eu senti de fazer isso, né? Então, eu fiquei 2 anos sem trabalhar e falei, Senhor, o próximo trabalho que eu tiver, eu vou fazer isso. E é engraçado, irmãs, que a nossa cultura brasileira, ela tem essa deficiência tão grande que quando eu procurei saber, ou quando eu fui fazer, até quando eu fui fazer o meu imposto, que foi com uma brasileira mesmo, a mulher ficou indignada. Para que você vai fazer isso? Que ridículo, né? Não precisa. E o Espírito Santo falando no meu coração, precisa, né? Começa a ir mais fundo. Você quer ir mais fundo nas coisas espirituais? Começa a ir mais fundo nas coisas naturais. Você quer ter mais autoridade no mundo espiritual? Comece a ter autoridade no mundo físico. E eu fiz isso. Então, foi uma bênção na minha vida. Foi uma bênção. Não é fácil, mas foi uma bênção na minha vida. Bom, eu estou contando isso para vocês entenderem que com isso o Senhor vai expandindo, né? Vai expandindo a nossa inteligência, vai fazendo a gente viver coisas diferentes. E às vezes quando vinha aquela coisa, mas para que pagar? O Espírito Santo começou a colocar no meu coração, minha filha, sua filha tem escola boa, né? Ela tem seguro de saúde bom. Por que você vai querer lesar o governo, né? Achando que está ganhando vantagem com aquele jeitinho brasileiro? Por que você vai querer lesar o governo se esse país é bom? Então, irmãs, nós precisamos nos posicionar. Eu nem entrei ainda no texto-chave, tá? Achei que eu não ia conseguir explicar tanto esse assunto, porque ele é um assunto sério, é um assunto que nos confronta e nós precisamos, irmãs, exercitar a nossa cidadania. Nós precisamos reavaliar a nossa cidadania, sabe? Nós precisamos buscar honestidade sincera. Tem muita coisa dentro da gente que a gente nem percebe e não é por maldade muitas vezes, é porque é natural. É natural, nós crescemos assim, né? É coisa que já veio ali da cultura, passar a perna nos outros muitas vezes, né?
Às vezes uma pessoa, por exemplo, vai fazer um trabalho para você e a pessoa fez um trabalho bacana e tal, você sabe que ela cobrou um preço abaixo do mercado e você tem o dinheiro ali, vamos supor que o preço do mercado é R$ 150, a pessoa vem e te cobrou 80, a gente não tem, não é da nossa cultura, deixa eu dar 100, né? Vai ficar, eu ganhei 50 de vantagens, né? Deixa eu dar 100 para abençoar. Ela cobrou 80, mas deixa eu dar 90. A gente, irmã, tem um espírito muito egoísta. A gente brasileiro tem um espírito de querer ganhar vantagem. A gente precisa cair isso por terra, porque senão nós não vamos ter autoridade espiritual. Não adianta a gente pensar, não, mas eu tenho 30 anos de crente, eu sei tudo, irmã, eu estudo intercessão, eu estudo com as melhores pessoas que está falando aí do gospel, do mundo gospel, a minha igreja é maravilhosa, eu sou crente há muitos anos, filho de pastor, neto de pastor, não importa. Deus está chamando um povo que, se você quer mudar o seu país, se você quer ter autoridade para orar pelo seu país, transforme a sua vida, né? Vamos tentar, deixa Deus Espírito Santo te guiar na autoridade. Você vai parecer papel de bobo, às vezes. Talvez você vai fazer papel de bobo. Todo mundo vai achar você besta, né? Bobo, babaca. Ninguém faz isso, né? É igual os sinais de pare no Brasil. Ninguém para, né? Às vezes, quando eu ainda faço isso aqui, mano, né? Você só dá uma controlada na embreagem e vai. Isso não existe. Nós temos que parar. Mas ninguém vai ver, mas tá tudo parado. Lógico que estou falando, né, irmã? O Brasil está um perigo, é perigoso até separar mesmo. Estou dizendo questão de direitos e deveres. Enfim, vamos lá, irmãs. Vamos ler Salmo capítulo 15. Cidadão dos céus, chama o texto. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no seu santo monte? O que vive com integridade, o que pratica a justiça, o que de coração fala a verdade, o que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao reprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, aquele que não aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Depois leia esse texto, irmãs. Talvez tenha com outras traduções, talvez tenha com traduções bem mais profunda e clara. Eu não tive tempo de procurar sobre isso, mas aqui está dizendo, esse texto chama cidadão dos céus. E ele está dizendo quem é que vai habitar nesse tabernáculo, quem que vai habitar nesse reino. E Deus está dizendo quem vive com integridade, que pratica a justiça, fala a verdade. Eu sei, irmãs, que os governantes muitas vezes têm deixado a desejar. Mas para que a gente parar de frente de um computador e ficar ali metendo o pau no governante? O que você vai ganhar com isso? Não, mas eu estou protestando, irmã. Eu estou protestando, eu estou ajudando o meu país a ir para frente. Será? Será? E na hora da gente fazer as coisas que a gente precisa fazer? Será que você não estaria ajudando muito mais quando você fosse realmente 100% íntegro, 100% honesto, 100% justo? Será que você não estaria com autoridade espiritual para orar e Deus mudar ali, ajudar as outras pessoas, porque não somos só nós que vamos orar, não vai ser só um, né, que vai orar e vai acontecer, é uma união de todos. Será que nós não estaríamos ganhando muito mais? Então, chegou a hora da gente amadurecer. Né? E aqui está dizendo aquele que não recebe propina, que não recebe suborno. Será que a gente pagou já um suborno? Né? A gente recebeu ou pagou? Não posso ser preso. E aí você propõe para um guarda de trânsito, né? Ou você joga os seus pontos na carteira, vai procurar uma pessoa no Detran e a pessoa... Você sabia que acontece isso, essa máfia, né? Escolhe pessoas que já morreu e joga os seus pontos na carteira para você não ser punido pelo que você fez. Irmãs, esse devocional é muito sério, muito sério. Nós precisamos arrepender, chorar, lamentar, falar, Pai, me muda. Tira esse jeitinho brasileiro do meu coração. A nossa cultura é maravilhosa, irmã. Nós temos uma alegria, nós sabemos lidar com as pessoas, nós sabemos
sabe? Mas o jeitinho brasileiro que nos leva ao pecado, que nos leva ao mal, isso tem que cair por terra. Esses dias eu estava no Walmart aqui da cidade, eu quase não vou muito lá no Walmart, e eu fui bem num dia de domingo, eu acho. Não sei se foi domingo. E foi muito cheio, era muito cheio. E lá tem, né, um caixa de um lado e mais para frente um caixa do outro lado. Normalmente você faz uma fila e então um está sendo atendido nesse, você passa para o outro. Então tinha uma pessoa na minha frente e o caixa de lá já ia ficar vazio. Mas eu entendo, né? Pelo tempo que eu moro aqui, pelo que eu aprendi com os americanos, eu entendo que eu tenho que esperar essa mulher ir para lá ou ela decidir se ela vai ser atendida nesse caixa que ela está, que é o que eu estou. Se ela for atendida nesse, aí a vez é minha, né? Então tinha um cara atrás de mim e ele falou, dá licença que eu quero passar para ir lá para o caixa que já ia esvaziar. Eu disse, a vez é dela, a gente tem que esperar ela aqui para ver. E ele fingiu que não ouviu e eu barrei e fiquei quieta. Daqui a pouco ele pediu de novo e eu já falei, deixa esse brucutu passar, né? Aí passou. Aí, quando ela foi atendida, veio a minha vez de entrar para esse caixa que ia liberar. Quando eu estou indo, irmã, vem uma pessoa que eu não sei de onde saiu, com aquele carrinho cheio. Aliás, veio o marido que estava empurrando o carrinho. E ele viu que eu ia e ele parou. Só que a mulher que veio falou assim, não, vem. E foi puxando e passou na minha frente. Eu fiquei passada. E eu sabia que ela era brasileira. Eu falei assim, é por isso que o nosso país não vai para frente. Porque é coisa pequena. Você não sabe esperar a vez, você não sabe respeitar a fila, você não sabe. Poxa vida, isso aí, irmãs, consome a gente. Isso aí tá acabando com o nosso país. Tá acabando com a nossa vida. Aí você deve sair todo cheio, né? Se alguém pratica isso. Ai, passei na frente mesmo, vai ficar aí esperando. Se achando e dando brecha, destruindo a sua autoridade espiritual. Estou falando isso para quem é cidadão do reino, irmã. Quem é cidadão do mundo, que viva conforme quer lá, porque o juiz vai estar esperando por eles. Mas quem é cidadão do reino, isso não cabe a nós. Não cabe a nós. Então está na hora da gente se polir. Está na hora da gente parar e analisar a nossa vida. Como cidadão, né? Eu sou honesto com as coisas, eu pago as minhas coisas, ou depois que eu deixo a conta encher, né? Depois que eu gastei tudo que eu podia, eu declaro falência para não pagar. Enfim, a Bíblia fala, tem um versículo que eu gosto muito que fala assim, a ninguém deveis nada no seu amor. Então, a gente tem que aprender isso, sabe, irmãs? Então é isso, o Salmo 15 está dizendo isso, está falando que quem deste modo procede não será abalado. Então quem vai habitar no reino de Deus, no tabernáculo do Senhor, quem vai ser um bom cidadão do reino, tem que praticar essas coisas aqui. Não difamar com a sua língua o seu próximo, falar a verdade de coração, né? Não lançar injúria contra o seu vizinho. Então essas brigas políticas, essa coisa errada que a gente acha que a gente está protestando e a gente está trazendo mais escândalo para o nosso país, está trazendo mais destruição, porque você não está ajudando com nada. O que nós estamos ajudando? Ou então fazemos piadinha, né, irmãs? A coisa está preta e a gente usando aquilo ali para fazer piadinha. Enfim, irmãs, vamos terminar aqui agora com a síntese do dia, né? Avalie como você tem vivido a sua cidadania, tanto terrena como do reino. Não abra mão dos seus direitos. Pratique bem os seus deveres. Lute pelo reino, exerça a sua autoridade, pratique a Constituição. A Constituição, irmãs, do reino é a palavra de Deus. Pratique a Constituição no mínimo possível, né? Principalmente nós que estamos aqui nos Estados Unidos e temos essa graça de ter um país que às vezes é tão bacana conosco. Não vamos receber coisas do governo se a gente realmente não precisa. Não vamos tirar vantagem. Mas o país é rico, não vai fazer falta. Deus está vendo, irmãs. Deus está vendo. E com isso consome a nossa autoridade. Tá bom? Então reavalie a sua cidadania. Se você não tem, se você ainda não é cidadão do reino, tire a sua cidadania americana, tire a sua cidadania do reino, tire a sua cidadania brasileira, tire a sua cidadania
japonesa, sua cidadania da Europa, onde você for, viva como um cidadão daquele lugar. Ainda que você não tenha realmente documentos mesmo, né, daquela nação, mas pratique. Quem sabe você praticando, o Senhor não abre as portas e te dá os documentos daquela nação, não é verdade? Então, um beijo, fiquem com Deus. Eu quero falar uma última frase aqui, que faz parte, né, da cidadania americana. Quando a gente está estudando sobre cidadania, fala que a frase que foi declarada na independência, né, que possui vida, liberdade e felicidade. Quero falar aqui rapidinho sobre os textos, né, os livros que nós estamos lendo. Nós lemos do dia 1º ao dia 34, nós lemos Deuteronômio. No dia 35 até o dia 39, nós lemos o livro de Ruth, que era só 4 capítulos. Do dia 40 ao dia 51, nós vamos ler Eclesiastes. E depois, do dia 52 em diante, eu falo qual é o próximo livro, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Vou deixar uma música aqui do Anderson Freire para a gente louvar ao Senhor com essa canção, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.